Olá, bem-vindos a mais uma edição de Isto É, Sua História. Meu nome é Sérgio Ciscaro e estamos hoje aqui com Fernando Miguel Bimonte, CEO da Tristar. Seu Fernando, seja bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Perfeito. Para iniciar, eu gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória antes da Tristar, né? O senhor já acumulava bastante tempo de experiência nesse mercado, não? Sérgio, eu comecei no mercado de aviação, na realidade, muito tempo atrás, 74 foi. Certo. E eu comecei trabalhando na Varig, a nossa querida Varig, né, que hoje não tem mais. Eu fiquei 4 anos na Varig e depois fui para a Lufthansa, acabei ficando 20 anos na Lufthansa, né? Uhum, Isso sempre no mercado de cargas, importação e exportação. uhum. Certo. E como que surgiu a ideia de criar a Tristar nos anos 90? A criação da Tristar foi mais ou menos assim. Em 96, eh, eu tinha a possibilidade de já conseguir aposentar, né. E quando teve essa oportunidade, na época tinha uma aposentadoria especial, tal, isso, aquilo, e eu Sim. tinha condições de requerer essa aposentadoria. Mas também eu não gostaria de me aposentar e ficar sem fazer nada. Então, na época, eu conversei com o nosso diretor na Lufthansa se existia uma possibilidade de eu fazer essa aposentadoria, mas continuar prestando algum serviço para a companhia. Uhum, Isso, na época, era um negócio inédito, na Lufthansa não existia, né? E essa pessoa que na realidade eu devo muito para ele, que era o diretor da Lufthansa na época, levou essa ideia para o headquarters da Lufthansa em Colônia e, por incrível que pareça, eles toparam uhum. fazer uma experiência aqui no Brasil, né? Sim. E essa experiência começou com a gente criou a companhia, criamos a Tristar e a Lufthansa fez uma terceirização de uma parte do serviço somente, que era a parte de importação, e a gente começou no dia 1 de maio de 97 a fazer isso daí. Uhum. O tempo foi passando um pouco, não muito tempo, foi pouco tempo, daí a Lufthansa já terceirizou a exportação também. Certo. Então a gente começou com uma companhia muito grande, né, dando suporte, foi nosso sponsor, nosso patrocinador na criação da Tristar. E eu sempre digo que com um patrocinador desse porte a gente tem mais chance de crescer, mais chance de consolidar, né. E acho que foi o que aconteceu. A Lufthansa sempre nos deu essa oportunidade, é nosso cliente até hoje, né, Uhum. e na realidade começou assim. Certo. E nessa fase inicial, quais cargas que vocês movimentavam? Na fase inicial a gente só trabalhava com a Lufthansa mesmo, entendeu. O que era o papel da Tristar? É fazer os serviços que a companhia aérea tinha os funcionários fazendo. Uhum. Então o que aconteceu foi que a gente era funcionário, todos saíram e abrimos a Tristar na época. Ah, certo. Os outros funcionários, então, se tornaram seus sócios. Alguns funcionários, que na época eram 3, né, por isso a origem de Tristar, né, e a gente saiu e abriu a companhia. E em E na pouco... realidade não eram 3, eram 5, né, no 5. começo, né. Uhum. Certo. E em poucos anos vocês já conseguiram uma tal envergadura que conseguiram expandir as operações, inclusive para Miami, eu acho, não? Miami a gente começou acho que em 2003, se não me engano, Sim. foi numa época que a TAM, na época era a TAM, não era nem Latam, estava desenvolvendo o mercado de cargas em Miami e também nos prestigiou dando o, o serviço de GSA para a gente. GSA, o General Sales Agent, que a gente fazia vendas somente para eles, né? E nessa época a gente só fazia vendas, a gente não tinha armazém, não tinha nada. Sim. Mas foi o suficiente para a gente colocar um pé lá nos Estados Unidos. E a gente ficou com a TAM nesse serviço de GSA, acho que por uns 5 anos mais ou menos. Certo. Era uma época que o mercado já estava aquecendo, né, O mercado estava bastante. aquecendo. O mercado de carga realmente sempre aquece, né? Uhum. Dificilmente você vai ver esse mercado reduzido. Sim, sim, sim. E na época, acho que até pela condição do câmbio, na época havia muitas importações, né? O Brasil importava muita O Brasil carga, importava além de bastante, exportar. exatamente. Tinha muita importação, o câmbio era muito favorável, né? Certo. E foi assim que começou a expansão nos Estados Unidos. Vocês também começaram a investir em treinamentos de pessoal especializado, não, nessa época? Treinamento, Sérgio, a gente começou um pouco mais tarde, porque a gente Sim. começou a desenvolver a parte de segurança, quando a gente prestava serviço na área de segurança para as companhias aéreas e para as concessionárias. E a gente tinha os APACs, né, que são agentes de proteção, né, que
precisa de treinamento contínuo esse pessoal, né? Por causa da segurança da aviação civil, eles precisam de treinamento contínuo, regulado pela ANAC, e a gente acabou abrindo nosso centro de treinamento para atender os nossos funcionários, Uhum. que era bastante, né? E a gente foi expandindo essa parte também. Hoje a gente oferece treinamento para o mercado todo, né? Não só para os nossos pessoal, mas para vários segmentos do mercado, inclusive concorrentes, né? Certo. Quer dizer, um treinamento tanto de segurança, né, obedecendo o que é estabelecido nos regulamentos internacionais e Sim. nacionais, quanto da operação mesmo, né? Hoje o nosso treinamento ele tem diversos cursos, não só de Uhum. segurança, mas também na área de cargas, que é artigos perigosos, animais vivos. Tá. Tem muitos treinamentos exigidos por esse mercado que a gente já tá dentro dele. Parte em EAD, que a gente conseguiu fazer muitos treinamentos em plataforma já. Então, nós temos treinamento em EAD, tem treinamento misturado, e os cursos são mais de 10, né? Todos voltados para a aviação civil. E eu acho que hoje está bem consolidado nosso centro de treinamento. Nós temos um pessoal de primeira linha que toca esse segmento para a gente, né? Certo. E como se deu a expansão da Tristar ao longo dessas 2 décadas? Quer dizer, além da área de treinamentos que foi cada vez ficando mais expressiva dentro da empresa e a parte propriamente de movimentação de cargas, vocês expandiram para outras linhas de negócio também nesse período? A gente expandiu, sim. Ultimamente, a gente investiu bastante no segmento de carga expressa, Ok. que é o Courier, né? E também nós temos uma pessoa lá muito competente que está tocando, eu falo tocando, mas está conduzindo os negócios de uma maneira muito boa. Uhum. Nós temos grandes clientes hoje, dizem que é o mercado do futuro, né? Porque, Uhum. e a gente está sentindo isso daí. Nós temos muito serviço, grandes empresas que já trabalham com a gente. E nesse segmento a gente está pequeno ainda, mas está crescendo e está tendo um retorno do mercado muito bom, né? Nós temos grandes clientes, inclusive a Amazon, né? Que nós estamos fazendo parte da carga deles, não toda, mas pelo menos parte, mas é um nome muito forte para ter com a gente, né? E a gente Certo. está muito contente com isso. Eu imagino que ao longo da trajetória da Tristar vocês enfrentaram vários desafios, né? Como, por exemplo, os problemas que houveram no sistema aéreo na época de 11 de setembro, em 2001, a própria crise internacional em 2010, a crise financeira e a pandemia. Como vocês lidaram com esses desafios? Na época do 11 de setembro foi um pouco complicado, mas eu diria que foi mais complicado com os voos dos Estados Unidos para cá e Certo. vice-versa, né? Mas a gente, nessa época, tinha mais concentração nos voos da Europa, que era da Lufthansa. Era muito recente a Hum. criação da Tristar, né? Lógico que afetou todo o mercado de aviação, mas o mercado de carga não foi tão afetado na época. Uhum. Se a gente for falar de pandemia, essa foi realmente um desafio para todo mundo da área, né? Se você fosse para o aeroporto de Guarulhos na época, eu brincava que eu estava mais seguro lá do que em casa, porque não tinha ninguém no aeroporto, era completamente deserto, né? Então foi um período muito difícil não só para a Tristar, mas para todos, né? Uhum. Não tinha mais voo, não tinha mais pessoas, a gente teve que reduzir nosso staff em 90% de uma hora para outra, né? Os voos cancelaram. Mas isso começou, acho que foi março de 2020, né? Começou a Sim, pandemia. sim. Mas, por outro lado, durante o ano de 2020, surgiu a oportunidade de a gente investir no armazém de cargas. E nesse armazém de cargas é um projeto que a gente já vinha trazendo há uns 6 anos, mais ou menos, Certo. conduzindo junto com a Gru Airport, junto com a Receita Federal. E, coincidentemente, eles aprovaram isso em 2020. Então, a gente usou esse tempo para fazer o nosso armazém, investir no armazém, que Uhum. muita gente falava que era loucura na época, né? Não tinha avião, né? E você investir num armazém grande, né? Exato. Então a gente na época foi questionado, né? Por que vocês estão fazendo isso, né? Uhum. Mas aconteceu uma coisa interessante nesse meio caminho, né? Quando a pandemia veio para valer mesmo, não tinha passageiro. Uhum. Mas, por outro lado, o mercado de carga aérea explodiu. O e-commerce. O e-commerce e a própria carga das indústrias, Uhum. realmente. Então, nós tínhamos
muito voo cargueiro para atender, muitas companhias que tinha voo passageiro, só voo passageiro, converteram algumas aeronaves em cargueiro, Sim. e parece mentira, mas a gente teve uma receita muito boa nessa época da pandemia, né? Uhum. E foi uma coisa estranha, né, mas aconteceu de fato, muita carga, o frete era altíssimo, e a gente deu a volta por cima, graças a Deus. E em 2021 vocês finalmente inauguraram o armazém. Dia 1 de agosto de 2021 a gente fez nosso primeiro dia de operação no armazém. O que ele oferece? Esse armazém que a gente tem em Guarulhos, eu não sei se você teve a oportunidade de ir lá, se não tiver, se não foi ainda, está convidado a conhecer. É o único armazém alfandegado no Brasil operado por alguém que não é a concessionária. Sim. Então nós temos um armazém alfandegado só para exportação, não para importação, onde a gente recebe todas as cargas dos nossos clientes e a gente prepara as cargas nesse armazém para embarque na aeronave. É um negócio diferenciado realmente, né? Isso só existe em Guarulhos e só existe com a Tristar. Certo. Quer dizer, foi uma decisão estratégica tomada por vocês no momento certo. Foi uma decisão estratégica, mas não tomada só por nós. Entendeu? A gente teve muito apoio de clientes nossos. A American Airlines apoiou muito esse projeto. É um grande cliente nosso. E a TAP também apoiou esse projeto. E daí, com esses dois apoios na mão, a gente foi para frente, né? Uhum. Eu diria que foi sucesso, né? Porque você vê o armazém, nosso armazém está lotado. Hoje já estamos falando em expansão, negociando com a Gru Airport uma expansão de mais uns 50% do armazém. Eu acho que foi um negócio de sucesso, apesar da época não ter sido exata, Sim. boa, né, na vista dos outros, mas foi um negócio que deu certo. Vocês operam a partir de Guarulhos. Há interesse em operar a partir de outros aeroportos, como Viracopos, por A exemplo? gente opera, na realidade, em todos os aeroportos. Uhum. Certo. Só que Guarulhos a gente tem esse diferencial, armazém. que tem armazém, mas a gente está presente em 15 aeroportos no Brasil. Só que os outros aeroportos, os armazéns são da concessionária. Uhum. A gente opera no espaço da concessionária. Certo. Vocês não veem necessidade de instalar um armazém próprio em algum desses outros aeroportos? Eu acho que talvez no futuro, Sérgio, porque hoje Guarulhos é o maior de todos, Sem né? dúvida. E para ter um armazém desse, você tem que ter investimento alto e tem que ter uma tonelagem de carga manuseada muito alta. Uhum. Então, hoje só faz sentido em Guarulhos. Quem sabe no futuro, né? Tem mais operação no Rio de Janeiro, Viracopos, Belo Horizonte, está crescendo bastante, né? Uhum. E a gente podemos pensar nisso, mas no futuro um pouco. Certo. Aliás, aproveitando, eu gostaria de ter sua opinião a respeito do setor de movimentação de cargas aqui no Brasil. Como que o senhor vê ele? Eu vejo um crescimento, muito crescimento. Uhum. E nesse período aqui, eu acho que para os próximos anos, o mercado de carga expressa é o que vai fazer isso crescer muito. Uhum. Se você for em Guarulhos hoje, eu não sei se você tem ido lá, mas você vai ver armazéns enormes lá, só dedicados à carga expressa. Sim. E-commerce, é muita coisa, é demais. Né? A gente observou, especialmente a partir da pandemia, nessa mudança de comportamento das pessoas que passaram a usar cada vez mais o e-commerce e comprar cada vez mais pela internet. Eu acho que ficou muito cômodo, né? A gente Sim. se acostumou com essa comodidade, né? Uhum. Hoje, qualquer pessoa, inclusive eu, às vezes prefiro eu comprar pelo computador, receber em casa, do que sair e ficar procurando o produto, né? Uhum. Foi muito legal isso daí, né? Isso é uma reviravolta muito grande no mercado, né? Sem dúvida. O brasileiro é hoje bem servido pelas empresas que fazem cargas expressas? Eu acho que sim. Eu acho que sim. São muito profissionais, né? Hoje você tem empresas aí que o sistema essa carga expressa está muito vinculada no sistema que eles usam. O sistema que eu falo é sistema de computação. Sim. E são muito atualizados, né? Hoje você faz um rastreamento de carga a tempo real. É um negócio incrível que eles estão fazendo. Não, perfeito. E há outros serviços que vocês têm implantado, que a Tristar tem colocado em prática agora em Guarulhos? Não, a gente está focando bastante no treinamento e focando bastante na carga expressa hoje. Uhum. Mas existe um projeto, sim, que a gente está fazendo, eu tinha esquecido. A gente está montando em Guarulhos, Sérgio, um espaço dedicado ao handling, ao manuseio de animais vivos, que é um projeto muito bacana.
Tá iniciando ainda, a gente já contratou uma área com a Gru Airport. A gente, a semana que vem, no máximo daqui 2 semanas, começa a construção desse espaço que a gente está dedicando aos animais vivos. Por que isso daí? Porque a gente sentiu uma necessidade enorme nos aeroportos de ter um espaço desse para cuidar bem desses bichinhos, né? A gente está só direcionado para pequenos animais, gato, cachorro, algumas aves talvez, mas não grandes animais. Hoje não tem uma estrutura, eu diria, de primeira linha dos aeroportos para cuidar desses animais. Então a gente está vendo uma oportunidade muito legal nisso aqui, principalmente para dar um serviço de primeira linha para o dono dos animais. Que eles usam o aeroporto para transporte doméstico, para transporte internacional, e eles querem os bichinhos bem cuidados. Então, nesse espaço, a gente está fazendo alguma coisa muito legal. Vai ter câmeras nesse espaço, onde dependendo da autorização da Gru Airport, no caso da concessionária, os donos dos animais vão poder ver os animais dele, como está sendo tratado dentro do aeroporto, né? Isso a gente tem em Miami. Nós temos espaço em Miami, onde o animal entra no nosso armazém e o dono do animal recebe uma senha e que ele consegue acessar a câmera e ficar vendo o próprio bichinho dele, né? Isso é um diferencial enorme para quem tem o animal e tem um apego muito emocional por isso, né? Não, sem dúvida. Inclusive no momento atual que nós vimos acontecer algumas tragédias, né, com animais de estimação em voos. Foi exatamente esse episódio do Joca, né, Isso. que motivou a gente a correr atrás de alguma coisa parecida com isso para dar uma assistência melhor para esse bichinho, né? E eu acho que a gente vai fazer um negócio muito bonito em Guarulhos, Certo. junto com a concessionária, junto com a Receita, junto com os órgãos reguladores, que é o Ministério da Agricultura, a Anvisa, que também tá apoiando esse projeto lá em Guarulhos. Falando nesses órgãos regulatórios, como que é o relacionamento com eles? Às vezes a burocracia pode atrapalhar, é um desafio? A burocracia atrapalha tudo, né? Mas a gente tem, eu diria que um relacionamento excelente com todos eles em Guarulhos, em todos os aeroportos. A Receita Federal nos prestigia muito, nos ajuda muito, porque tudo que a gente vai fazer no aeroporto depende de um certo grau da Receita Federal, e a gente tem apoio total, né? Os outros órgãos também, a Anvisa, o Ministério da Agricultura, IBAMA. IBAMA vai ter muito a ver com esse projeto dos PET, né? Mas a gente não tem queixa nenhuma dos órgãos regulatórios, não. Eles são todos parceiros, né? Não só nosso, mas de todo mundo, né? É interessante notar, vendo a trajetória da Tristar, que a empresa nunca parou no tempo, sempre buscou agregar serviços ou aprimorar aqueles que já oferecia. Isso vem da sua experiência anterior, da Lufthansa Cargo e dos seus sócios, que foram aprimorando aquele conhecimento que já tinham e chegou-se ao ponto que estamos agora? A gente tenta procurar melhorar a cada passo que a gente dá, entendeu, Sérgio? Mas, por outro lado, não é muito fácil isso daqui. Sim. Porque quando você fala que você presta serviço dentro de área que não é sua, no aeroporto não é seu, né? Nós temos que enfrentar umas certas burocracias. Se eu quiser instalar uma antena para fazer monitoramento de carga, o rastreamento, fica difícil, né? Mas a gente gosta de tecnologia. O que a gente puder investir em tecnologia para melhorar o processo, a gente vai fazer. É um negócio que a gente gosta, né? E o mercado de carga precisa disso, né? Não, sem dúvida. Vocês aproveitam experiências do lado do exterior e implementam aqui também? Sim, a gente tem bastante experiência nos Estados Unidos, né? Mas o mercado é muito diferente, né? Você não consegue, é difícil trazer benfeitorias de lá para usar aqui, porque os processos são diferentes, né? Algumas coisas, física talvez, né? Mas é outro mundo, tá? É outro mundo. Lá você tem mais autonomia de decidir as coisas, é muito mais fácil, menos burocrático, né? É diferente. Certo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do fator humano, dos colaboradores que acompanham, que têm acompanhado a Tristar nessa trajetória de quase 3 décadas. Como que isso ajudou a tornar a empresa o que é hoje? Eu diria que isso daí é essencial, né? Nós temos muitos colaboradores e são eles que tocam a empresa. Sim. Então a gente procura valorizar o máximo que a gente pode esse pessoal,
porque se não for eles, a empresa não vai para frente, né? E a gente, à medida do possível, a gente procura trazê-los cada vez mais para perto da gente. Nós temos funcionário que já completou 25 anos de companhia. Uhum. Isso para a gente é orgulho, né? Você tem um funcionário que está lá com a gente desde que fundou. Então, a gente procura investir nisso e se a gente puder, vai investir cada vez mais em treinamento dos funcionários, para que eles tenham um bom ambiente de trabalho. Enfim, é uma preocupação nossa, de fato, porque eles que fazem a companhia, Sim, né? sim. A gente cria, mas se eles não fizerem uma operação e entregam um bom serviço, as coisas não funcionam, né? E acaba sendo um grande diferencial, né? Porque mostra que vocês têm mais qualidade ao oferecer o serviço. A gente procura sempre ter, né? E pela experiência, a gente hoje eu não tenho mais sócio, né, aqui no Brasil, mas a gente sempre teve essa experiência de anos de carga aérea, todos, né? Trabalhou na Lufthansa, trabalhou em aviação o tempo todo. Uhum. Então a gente conhece, do mercado a gente conhece bastante, né? Certo. Nesse momento, a Tristar opera com quais mercados no exterior? Não, a carga aérea ela vem do mundo todo, né? Uhum. Vem e vai para o mundo todo, né? Então Não há uma região não há uma região específica, específica, vocês. não há uma região específica. Em Guarulhos você recebe e manda a carga para o mundo todo, né? Uhum. E assim em Miami também, Orlando. Nós temos também uma divisão, mas que está só relacionada à segurança Sim. no, na América Central. Uhum. Nós estamos em Honduras, El Salvador, Belize, Guatemala. Esse segmento é tocado por um sócio nosso, que é americano, Certo. e ele cuida dessa parte da América Central. Mas isso só focado em segurança mesmo, né? Uhum. Não é cargas, né? Então, para cargas, a abrangência de vocês é global mesmo. Sim. E quais são os planos para o futuro da Tristar? Expansão? Vocês planejam alguma coisa? Plano de expansão sempre tem na cabeça da gente, né? Uhum. Procurar crescer cada vez mais isso aqui. Mas o foco hoje nosso é realmente a carga expressa e esse projeto PET, né? Uhum. Que não deixa de ser parte do nosso próprio negócio, né? Sim, sim. Mas é um segmento, são dois segmentos que a gente está investindo bastante para poder oferecer alguma coisa diferente para o mercado. E o mercado oferece outros serviços assim no nível que vocês oferecem aqui no Brasil? Os outros players têm essa. Tem sim. Os outros players têm também o mercado de handling de rampa, que é o atendimento da aeronave, carregamento, Sim. descarregamento, que a gente nunca entrou nesse Uhum. segmento, né? Porque eu acho que tem muitos players aqui no Brasil e não caberia mais um nesse momento, né? Uhum. Certo. E o mercado está contente com eles, então Uhum. a gente prefere ficar onde a gente conhece bem, que é o setor de cargas, né? Concentrar mesmo nesse Que segmento. é onde a gente foi criado, né? A gente tem expertise nisso, né? Certo. O senhor falou no começo da entrevista que quando estava saindo da Lufthansa Cargo, né? Lufthansa Cargo. Já era possível se aposentar, mas no entanto o senhor criou seu próprio negócio de muito sucesso e continua à frente dele até hoje. Pensa em se aposentar algum dia? Eu acho que sim, todo mundo pensa. E a gente está preparando a nossa sucessão, já faz um ano já. Eu acho que nós temos uma equipe muito boa que vai conseguir conduzir, espero que até melhor que eu, né? Uhum. E a gente está preparando isso, temos executivos de primeira linha e eu acho que vai dar certo. Uma hora a gente tem realmente que tirar um pouco o pé, né? Para aproveitar um pouco. E quem sabe? Olhando para esses 27 anos da Tristar, o que o senhor acha que foi o seu principal legado na construção dessa companhia? Eu acho que deixar alguma coisa para o mercado aí que fez um diferencial na carga aérea no Brasil, né? A gente conseguiu, nesse tempo todo, eu diria que nós temos os melhores clientes de- como companhia aérea. Sim. Nós conseguimos fazer um armazém que nunca ninguém conseguiu fazer, nunca ninguém fez, ou nunca ninguém pensou em fazer, talvez. A gente conseguiu expandir para o exterior, Uhum. que normalmente nesse mercado nosso são as multinacionais que vêm para o Brasil. Certo. A gente é a primeira brasileira que vai para o exterior, né? Então, são essas coisinhas que
torna gratificante o que a gente fez, né? Certo. E isso foi feito num período em que o setor mudou muito, né? Em 97, eu imagino que poucas empresas ofereciam o tipo de serviço que vocês acabaram oferecendo, né? Quando a gente começou, isso aí não tinha outra. Uhum. A gente não tinha concorrente. Era até feliz, né? Porque não tinha Sim. concorrente. Mas a concorrência vem, é saudável e acaba fazendo a gente melhorar, né? Uhum. Sim. E as perspectivas, como o senhor falou agora há pouco, para o setor de movimentação de cargas aqui no Brasil, são bastante positivas para os próximos anos, não? São positivas e eu tenho certeza absoluta que vai crescer cada vez mais, né? Dizem que a carga aérea hoje representa a carga aérea Sim. 3 a 4% do mercado só. A carga marítima 95%. Então, tem muito que crescer na carga aérea ainda, né? E eu boto muita fé nesse comércio no e-commerce. Tá demais, tá, é muita coisa que está acontecendo nesse mercado. Sim. Inclusive, os próprios consumidores exigem uma entrega cada vez mais Cada rápida, e vez não dá mais para rápido. fazer isso via marítima. Não, não dá. O e-commerce tem que ser via aérea e muito rápido, senão não teria sentido também, né? Sem dúvida. A carga marítima talvez fique mais concentrada em contêineres, em carga granel, Eu diria que a talvez. carga marítima é mais para commodities, né? Sim, Coisas grandes mesmo, exato. né? Mas é legal. Uhum. Perfeito. Para finalizar, eu gostaria de saber se o senhor faria algo diferente na Tristar, nessa trajetória. Tem algum momento que o senhor acredita que talvez a estratégia não tenha sido a melhor, que poderia ser feita de outra forma? Sérgio, eu acho que não. Acho que, acho que faria tudo igual de novo. Uhum. Não vejo onde poderia ter melhorado. Pode até ser que tenha, mas realmente não vejo. Faria tudo igual. Perfeito. O senhor gostaria de deixar algum contato para os nossos espectadores? Entrar em contato, se precisarem de serviços de carga aérea, como que eles entram em contato com a Tristar? Olha, a Tristar é uma empresa relativamente conhecida no mercado, né? Uhum. Então, mas a gente tem o nosso site, que é www.tristar.net.br, Tá, ok. e tem Instagram, tem todas essas coisas que os jovens, né, colocaram lá. Uhum. Mas a gente está à disposição para contato de todos, né? Das companhias aéreas, agentes de carga, são nossos principais clientes, né? Perfeito. Sr. Fernando, muito obrigado por compartilhar conosco a sua história e a história da Tristar. Eu que agradeço, Sérgio, pelo convite. Estou muito honrado de vocês terem feito esse convite e espero que tenhamos outra reunião igual essa. Quem sabe? Sem dúvida. Tá? E obrigado a vocês que nos acompanharam até agora.